Olá, sou Rogério Nigro, sou doutor em ensino de ciências e matemática, mestre em biologia, autor do livro de ciências, primeiro a terceiro ano do ensino fundamental, da série Nós da Educação. A série Nós da Educação é uma série inovadora, com certeza vocês vão gostar bastante. Ela tem um propósito de oferecer coisas práticas para a sala de aula mesmo, para o professor em exercício, para o professor em informação. E a minha história com a coleção, ela começou há um tempo atrás. Eu estava na editora, cruzei com um dos editores, ele me puxou para um papo, ele estava muito animado e comunicando para mim, né, me contaminando com a ideia da necessidade de oferecer para os professores coisas práticas. Ele não via isso nos livros atuais, os livros estavam muito centrados nas teorias de ensino e todo mundo demandava por coisas práticas. A gente tinha de fazer uma série assim. E esse foi a primeira sementinha que apareceu para mim. Um tempinho depois disso, o pessoal da editora entrou em contato comigo, me comunicando de uma pesquisa que eles estavam fazendo, já vindo desse histórico de oferecer coisas práticas para os professores. Uma pesquisa de um porte considerável, com milhares de professores, na qual eles indagavam os docentes sobre quais as dificuldades que eles sentiam para ensinar o que eles sentiam que era difícil dos alunos aprenderem. Isso com esse foco no ensino fundamental. E a partir dessa pesquisa a gente tinha bastante informações ligadas às ciências e outras disciplinas, né, do que esse público estava informando para a gente que queria dicas, e a gente tinha esse entusiasmo aí de comunicar algumas ideias que a gente já tinha por experiência nossa, por estudos nossos, para esse público aí que a gente não tem acesso diretamente. Daí surgiu a ideia do livro, e que depois levou um tempinho para se concretizar, né? Depois das sementes aí lançadas, a gente tinha nossas ideias na cabeça, papel em branco na frente, aí era arregaçar a manga e trabalhar. A gente aí com o contato aí com esse levantamento, essa pesquisa de nós apontados pelos professores no ensino de ciências, começou a fazer um trabalho de selecionar o que queria mesmo abordar no livro. Afinal, o livro tem um tamanho limitado, são 96 páginas, são 10 capítulos e a gente tem de escolher o que abordar e algumas coisas vão ficar de fora. Um critério inicial foi o quê? Apresentar no livro vários ramos ou áreas da ciência, porque as ciências, um pouquinho diferente de matemática ou português, não é uma só disciplina, né? São as ciências. Então a gente tem biologia, a gente tem química, física, a gente tem astronomia, a gente tem geologia, meteorologia e por aí vai. Então a gente precisava selecionar de uma forma um pouquinho balanceada essas áreas das ciências dentro do livro. Então você encontra ali, principalmente no início do livro, mais um foco em ambientes, em ser humano, corpo humano. Então a gente aborda aí bastante educação ambiental, educação para a saúde no início do livro. E no desenrolar do livro a gente vai abordando também outras áreas, como algumas noções iniciais de química, de física. A gente tem um capítulo dedicado à meteorologia, né? São todos assuntos que os professores querem ensinar, sentem que têm dificuldade, então o livro tinha de oferecer algumas dicas. E a gente também, no final, vai caminhando para um conceito-chave importante aí nas ciências, que são as invenções. É um conceito-chave quando a gente fala em ensino de ciências, pensando em ensinar ciências, tecnologia e sociedade, né, que é um viés importante dentro da educação em ciências. O livro em si, ele oferece ao professor, dentro dessas dicas e sugestões aí, uma diversidade muito grande de atividades. Isso é também uma proposta nossa. Porque o professor, ele já vai lidar ali com um texto, perguntas e respostas no dia a dia de sala de aula, mas ele quer outras coisas para ensinar a ciência. Então a gente procurou oferecer dicas de jogos. Logo lá no início a gente tem o jogo da trilha da floresta, depois tem jogo que mexe com diversidade vegetal. A gente ofereceu atividades práticas, não só na linha de atividades experimentais, então a gente tem atividades práticas manipulativas, como por exemplo manipular massinhas para fazer algumas coisas, como modelo de bicicleta em funcionamento, fazer o corpo de vegetais diferentes e por aí vai. A gente também tem atividades práticas que mexem com a ideia de fazer encenações. Então, as crianças são convidadas a encenar alguma coisa, como, por exemplo, um programa da televisão para apresentar a previsão meteorológica.
E a gente tem atividades práticas investigativas mesmo, né? A gente tem um capítulo inteiro dedicado a noções de química, que a gente propõe um estudo de um fenômeno ali que a gente chama da limonada efervescente, que a gente vai passo a passo sugerindo uma investigação no nível inicial, para crianças aí de 6 a 8 anos, né, do que deve ter acontecido para aquela limonada ficar daquele jeito, e desemboca aí no conhecimento de substâncias químicas. A gente procurou dedicar no livro, pensando também nessa diversidade de estratégias, 2 capítulos especiais lá no final, que, vamos dizer, a gente pode considerar o ápice aí do livro próximo aí do fechamento dele, onde a gente apresenta várias ideias de como o professor pode criar um ambiente de sala de aula para que os alunos façam ciências em sala de aula. Essa é uma ideia importante dentro da educação em ciências e que a gente ali ofereceu algumas dicas. A gente não ensina somente conteúdos conceituais das ciências. A gente cria com os alunos em sala de aula um ambiente em que todos façam ciências. Isso é o ensinar e o aprender ciências. E um capítulo final, como a gente sabe que nessa faixa etária 6 a 8 anos, o foco muito grande é o ensino de línguas, a alfabetização, a gente ali mostra várias atividades que conciliam o ensino de ciências e de línguas, mais especificamente atividades voltadas à alfabetização e também à leitura, o início da leitura. Aqui na comunidade de prática, onde a gente está, o livro continua. As 96 páginas acabaram, mas aqui a história se desenrola. Afinal, tem vários outros assuntos de ciências, tem várias outras sugestões, e aqui a gente oferece algumas dicas, alguns comentários, fala sobre outros assuntos, apresenta também alguns resultados de pesquisa, alguns podcasts, onde vocês podem ouvir a gente ou outras pessoas falando. E a ideia é que essa comunidade vá crescendo, é um ambiente para a gente trocar ideias, e o básico é o quê? A gente, sozinho ali, vai ficando parado, pode ir perdendo entusiasmo e as nossas ideias vão se estagnando. Na medida que a gente vai trocando ideias aí entre nós, as ideias dos outros vão contaminando a gente e a gente coloca nossas próprias ideias em movimento. E aí as coisas vão acontecendo. E esse é um ambiente muito bom para isso.